Todos, por enquanto, ainda fiquem com seus... vamos só dar um fechamento na aula. Eu peço que todos, por enquanto, fiquem com os seus microfones fechados, porque logo em seguida eu vou abrir para perguntas. Então, no dia do julgamento do rei, que é o dia do Rosh Hashanah, e que Deus pede para o povo de Israel, por extensão, todos os monoteístas e toda a humanidade que esteja ligado a ele, que o coroem como rei do universo, que o coroem. Então, nós, coroando o rei, e por mais um ano, nós fazemos com que ele, feliz com o fato de ser coroado, que ele nos proporcione bênçãos reveladas, um ano doce em todos os sentidos, Shana Tová, Umetuká, um ano bom e doce. O rei sendo coroado e mostrando o seu poder ao fazer fluir as bênçãos para todo o povo de Israel e, por extensão, para toda a humanidade. Que realmente, nesse ano, já sejamos selados, inscritos, não somente no livro da vida para a bênção, mas no ano da revelação do Mashiach, ainda antes de Rosh Hashanah, a qualquer momento, se Deus quiser. Vamos agora abrir as perguntas para as pessoas. Quem quiser. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos aproveitar a ocasião. Shalom, Rabino. Oi, Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Quanto tempo? Bem, graças a Deus. Estou com saudades. Desde a semana passada não nos falamos. Verdade. Rabino, pode falar, Gabriel. Eu estava lendo na Torá a mitzvah da mãe pássaro, mas eu não entendi ainda porque é uma mitzvah fácil. Tipo assim, parece que a mãe pássaro ficou prejudicada nessa situação. Muito bem. Antes de mais nada, vamos esclarecer que mitzvah que aparece na porção semanal estudada presentemente, que é a Parashá de Kitetse, né? Kitetse significa... Kitetse é a Parashá que está sendo estudada nessa semana, que fala de vários assuntos, etc. Existe uma mitzvah que, se alguém quiser se apoderar de ovos de um ninho, esse ninho que não foi preparado previamente, etc., ele tem que afugentar a ave-mãe para que ela não esteja presente na hora de serem pegos os seus ovos, tá? Mas daí não é simplesmente um assunto aqui de piedade, de misericórdia, porque se fosse uma coisa tão simples, Deus teria nos ordenado a cumprir com essa orientação em relação não só a uma mãe pássaro, mas em relação a todos os animais. Não nos apoderarmos de um animal na presença da sua mãe, certo? Que causaria um sofrimento. Que não é uma mitzvah que envolva somente o sentimento de piedade, de forma alguma, porque é uma mitzvah muito específica. Mas é uma mitzvah que, aparentemente, ela é inexplicável pela sua especificidade. Ela só pode ser cumprida com uma ave pura, aquela que pode ser kasher. Uma ave impura, não existe essa mitzvah. Então, a mitzvah, um preceito específico, e é muito fácil de ser cumprido. É só dar um grito, um berro, e a mãe pássaro é afugentada, e pode ir lá e pegar os ovos dela, do ninho. E Deus traz como recompensa dessa mitzvah vida longa, longevidade. No Talmud, no primeiro volume do Talmud, está escrito no Masechet Brachot, no Tratado de Bênçãos, primeiro volume do Talmud,
que se tiver um Hazan, um oficiante das orações, e falar: Deus, como você é piedoso, como você é maravilhoso, você nos ordenou a piedade ao afugentarmos a ave-mãe para pegarmos os ovos, etc., dela, do ninho. Então, está escrito no Talmud que removem esse oficiante, fazem ele deixar de ser oficiante. Ele é como que é convidado a se retirar do seu posto como oficiante das orações, do seu cargo. Por quê? Porque não tem a ver com piedade essa mitzvah específica, mas ela é muito fácil para se cumprir. Veja, nós estamos no período que agora muitas mitzvot da Torá, elas são cumpridas pela fé em Deus e pela submissão pessoal a Deus. Mas futuramente, Deus se revelando no mundo, subsequentemente à revelação de Mashiach, nós teremos infinitas explicações em todos os níveis espirituais de cada uma das mitzvot que são refletidas aqui embaixo em ações específicas, preceitos e atitudes específicas que, pelo momento, nem todas são plausíveis, compreensíveis, passíveis de compreensão. Mas futuramente nós vamos entender. Mas Deus fala explicitamente no texto bíblico que a recompensa por cumprirmos essa mitzvah é longevidade. Aí vem o Rashi, comentário clássico, e fala o seguinte: se uma mitzvah tão fácil de cumprir, que é só dar um berro e afugentar o pássaro-mãe, e já para nos apoderarmos dos ovos, já temos vida longa, muito mais em se tratando de mitzvot que exigem um empenho maior e uma dedicação maior, que com certeza nós temos uma série de bênçãos, particularmente longevidade. E mais ainda, vêm os sábios no Pirkei Avot, na ética dos pais, e nos revelam a seguinte ideia, que a verdadeira recompensa de um preceito divino, seja na Torá, seja nas leis universais dos filhos de Noé, dos Bnei Noah, a verdadeira recompensa é a própria recompensa. O que significa isso? O que significa isso? A palavra mitzvah em hebraico vem de duas palavrinhas em aramaico, que são explicativas da semântica, da raiz, do radical, do substantivo, do conceito, que é mitzvah. Mitzvah vem das palavras tzafta, com tzadik, que significa tzafta vechibura, conexão e ligação. A verdadeira recompensa de nós atendermos à vontade daquele supremo ser que não precisa de nada e de ninguém, e que na sua bondade infinita fez com que nós, seres humanos, pobres mortais, pudéssemos atender à expectativa divina, cumprindo com a sua vontade. A verdadeira recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah, à medida que, por meio dela, nós estamos conectados com Deus. A conexão com Deus é a maior recompensa que um ser humano pode ter nesse mundo e em toda a sua existência. E bênçãos como saúde, sustento, paz, harmonia, sucesso, plenas realizações, muitas alegrias, intensa felicidade, boas notícias, agradáveis surpresas, tudo de bom e positivo que possa ocorrer reveladamente na vida do ser humano, isso é somente um desdobramento da conexão do ser humano com seu Criador, Deus. Se nós estivermos conectados com Deus, o resto é brinde. Saúde e sustento, paz e harmonia, isso é brinde. Isso vem de mão beijada, vem de bandeja, já que nós estamos fazendo o principal. Qual é? Estarmos conectados com Deus. Então, as mitzvot, existem aquelas mitzvot, os preceitos que são de ordem de lógica, plausível, compreensível, e tem aquelas que só exigem de nós uma abnegação, uma autoanulação, uma subserviência, uma subordinação a Deus. E uma vez subordinados na condição de súditos do soberano que será coroado no dia de Rosh Hashanah, então nós criamos a conexão adequada, devida, a conexão necessária
para Deus fazer fluir a sua irradiação infinita, sua forma de bênçãos reveladas na nossa vida, como longevidade, saúde, sustento, paz, harmonia, sucesso e plenas realizações. Tudo isso vem como desdobramento da nossa conexão cada vez maior e intensa com aquele que nos criou, nosso Pai Celestial, o Todo-Poderoso. Muito bem, mais alguma pergunta? Pessoal, olha, tem cuidado, hein, que quando fazem pergunta e o Rabino se entusiasma, aí vem um turbilhão depois, né? Cada resposta um pouquinho, ligeiramente quilométrica, né? Muito bem, mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Rabino. Fala, Gabriel. Sou eu de novo. Gabriel, ainda bem que tem você aqui para fazer perguntas. Pode falar, Gabriel. Nessa paraxá atual, eu li que não, o homem não pode usar roupas de mulher e a mulher não pode usar roupas de homens. Mas é só roupas ou é outro sentido também, tipo de papéis? Acessórios, tá? É interessante, essa é uma lei, hoje em dia o pessoal vê com muita estranheza, né? Hoje eu vi um vídeo de um casamento, um judeu participando um judeu não religioso, participando das danças de um casamento racídico, ultra-ortodoxo. Ele estava lá nas danças, né? Uma roupa meio diferente. Ele estava lá com um sapato de salto bem alto, sapato feminino. Ele queria lá inovar, coisa e tal, mas existe essa ideia de que nós não nos devemos... Por quê? Vem a explicação dos comentários. Porque a pessoa quebrando com pequenas regras e condutas na sua forma de se trajar, etc., ela já demonstra uma atitude transgressora, quebrar barreiras no sentido de escandalizar ou se mostrar reacionário a atitudes que são aceitas pela maior parte da comunidade, da sociedade, do grupo social, né, de uma forma geral. Então, o conceito de homem e mulher, masculino e feminino, na verdade, é um reflexo. Eu dei uma resposta, parece que no Instagram, aí estão circulando uma resposta que eu dei, que me perguntaram sobre a opinião da Torá sobre pessoas assexuadas. Nós temos seres vivos, né, entre plantas assexuadas ou criaturas artrópodes, alguns tipos de artrópodes que são assexuados, etc. Mas, em geral, por que Deus criou o homem e a mulher? Porque o gênero masculino e feminino são reflexo do aspecto espiritual, do encadeamento infinito de mundos espirituais que envolve o conceito de transmissão e recepção. Cada plano espiritual, ele recebe a luz do plano espiritual imediatamente superior, então ele recebe o conceito de recepção, o conceito do feminino, e transmissão, o conceito de masculino. Esse mesmo mundo espiritual, ele acaba repassando a luz de Deus para o mundo espiritual inferior, e aí, nessa hora, a transmissão é o aspecto masculino. Curiosamente, na reprodução humana, o gênero masculino, com a sua participação na reprodução, ele precisa externar, exteriorizar, expelir sua célula reprodutiva, que vai ser interiorizada no ventre da futura mãe, e a fusão das duas células reprodutivas vão resultar na fecundação, que vai dar origem a um novo ser humano. Então, o aspecto de transmissão e recepção que ocorre nos mundos espirituais, eles são refletidos aqui, no mundo físico e material, na humanidade, nos seres vivos, no aspecto de gênero e de sexo, do masculino e feminino. Por isso, quando um homem se veste de mulher, ou quando a mulher se veste de homem, estão sendo embaralhados os canais. Há uma interferência e uma confusão de canais específicos. Lá em cima, nos mundos espirituais,
Nós não podemos confundir transmissão com recepção. E não podemos confundir recepção com transmissão. Existe a transmissão e a recepção. Em outras circunstâncias, a transmissão pode ser recepção e vice-versa, mas em circunstâncias diversas. Mas, como que eu disse, em relação a outro referencial, o mundo inferior, o mundo superior, um plano espiritual recebe do mundo superior e repassa e retransmite para o mundo inferior, mas é dentro de uma ordem do encadeamento. Nós não podemos quebrar esse encadeamento. Então, o fato do homem não se vestir de mulher e mulher não se vestir de homem, tem outras explicações. Eu estou dando uma explicação aqui mística. Uma explicação também é de quebra de regras de conduta, acabando por desencadear com comportamentos promíscuos. Um homem se veste de mulher, pelo menos na antiguidade era assim, ele se vestia de mulher com a intenção de transitar entre as mulheres. Uma mulher se vestia de homem com a intenção de transitar entre os homens. E esse trânsito não era imbuído das melhores intenções, muito pelo contrário. Quebrando-se regras, acaba-se desencadeando a promiscuidade. Muito bem, mais alguma pergunta, pessoal? O Rabino, Shalom, a Alberta falando, tudo bem? Oi, Alberto, tudo jóia? Graças a Deus, Baruch Hashem. E você, tudo jóia? Baruch Hashem. Dentro da sua reflexão com relação à transmissão, nesse caso, o homem, ele é o agente transmissor, a mulher receptora e, ao mesmo tempo, doadora? É essa reflexão que você está fazendo? Em geral, na Torá, o homem e a mulher, eles têm características distintas, não só no âmbito físico, como particularmente no âmbito espiritual. O homem, vamos voltar novamente ao exemplo da fecundação. O homem, ele participa da fecundação de uma forma expressa, expelindo a célula reprodutiva, uma forma expressa. A mulher consegue a mesma coisa de uma forma interna. Isso significa o quê? O homem é ligado a um número muito maior de mitzvot na Torá do que a mulher. A mulher é isenta de muitas mitzvot porque ela tem a incumbência e a missão sagrada de participar de uma forma muito sutil e muito íntima e muito sensível da educação dos filhos e dos valores da casa, do lar e da família. A mulher é chamada de pilar da casa. Se você tira o pilar principal, a coluna de uma casa, a casa cai. É a coluna que sustenta toda a estrutura arquitetônica de engenharia da casa, a estrutura física da casa. A mulher é chamada de pilar da casa, de coluna de base da casa. Muito bem. O homem precisa fazer coisas expressamente, que a mulher consegue fazer internamente. Por exemplo, segundo a Torá, o homem tem a obrigação de colocar tefilim diariamente. A mulher não tem obrigação de cumprir aquelas mitzvot, salvo raras exceções, como Shabat, etc., mas mitzvot delimitadas pelo tempo. Tefilim se coloca de dia, e durante a noite não tem a mitzvah de colocar tefilim. Já que os filatérios, tefilines, são delimitados pelo tempo, a mulher é isenta. O que significa? Que a mulher é menos? Ela não cumpre essa mitzvah? Ela não tem essa conexão? De forma nenhuma. O homem necessita de conexões expressas e a mulher consegue as mesmas conexões de uma forma mais íntima, de uma forma mais espiritualizada, de uma forma mais sutil. O homem religioso, o judeu religioso praticante, ele precisa cobrir a cabeça. Olha aqui minha tampinha. Eu uso minha tampinha para não sair o gás.
Muito bem. A tampinha. Muito bem. Eu preciso cobrir a cabeça. Mas uma mulher, particularmente as mulheres antes do casamento, elas cobrem depois do casamento por outros motivos. Mas uma mulher solteira não precisa cobrir a cabeça. Minha filha caçula tem 18 anos e ela não cobre a cabeça. Como? Eu tenho obrigação de cobrir a cabeça e ela não? Qual a ideia de se cobrir a cabeça? Lembrarmos de que acima do órgão principal do corpo, que domina o sistema nervoso central e a partir dele domina o corpo inteiro, que é a cabeça, acima da cabeça tem alguém, que é Deus. Então, uma reverência, se eu cubro o meu corpo, o órgão principal do corpo também tem que ser coberto. É uma forma de reverência perante Deus e me lembrar cada vez de Deus é cobrir a cabeça. Por que a mulher solteira não precisa cobrir a cabeça? É muito simples. Ela é muito mais espiritualizada que o homem. Ela consegue se lembrar de Deus sem cobrir a cabeça. Então, a mulher não precisa, não é que é alguma coisa que falta a ela, né? Uma conexão a menos. Ao contrário, ela tem uma conexão a mais. Ela não precisa, como se fala, revitalizar essa conexão por um emblema em cima da cabeça que lembre o tempo todo de que alguém está acima de mim, a partir da kippah, do solidel, do kapale, do yarmulke, que é a cobertura da cabeça. A mulher consegue essa conexão com muito, assim, ó, com muito mais facilidade que o homem. Então, as diferenças entre homem e mulher não são só no âmbito físico, também no âmbito espiritual. A mulher, ela faz surgir o ser humano, e não o homem. Eu não nasci do ventre paterno. Eu não saí da barriga do meu pai. Eu saí da barriga da minha mãe. Então, ao mesmo tempo, como você falou, ao mesmo tempo que a mulher ela está ligada ao nível de recepção, na verdade, na hora de transmitir, sob forma do nascimento de uma criança, quem tem uma transmissão maior? O homem ou a mulher? Na hora da fecundação, é uma realidade. Na hora do nascimento, é outra realidade. A expressão é muito maior do que da mulher em relação ao homem. Nesse aspecto, a mulher é mais parecida com Deus do que o homem. Por quê? Porque Deus fez surgir o ser humano. E quem é encarregada de fazer surgir novos seres humanos fisicamente, dando a luz, fazendo o ser humano vir à luz, a mulher. Aliás, no judaísmo existem 3 sexos. Pessoal, eu estou inovando aqui, pessoal. Essa aqui é a novidade do Rabino Shimon. No judaísmo tem 3 sexos. O primeiro é o homem. O segundo, a mulher. E o terceiro é a Yiddish Mame, é a mãe judia. Mãe judia não é nem homem e nem mulher. É a mãe judia. Está acima de quaisquer especulações. E ai de quem mexer com a mãe judia. Está frito. Ô, Rabino, posso perguntar? Por favor. Sensibilidade. Fala, vamos deixar. Depois eu volto para você, Alberto. Fala, Elida, pode perguntar. Bom, é a minha primeira vez aqui, eu sou nova, né? Eu não conheço o judaísmo assim, apesar de conviver com o povo judeu bastante, tenho amor por esse povo. Eu não estou no Brasil, eu estou em Sydney, e meus melhores amigos aqui são da comunidade judaica. Eu me identifiquei com a cidade que você se encontra, porque o meu nome em português é o mesmo da cidade onde você vive. Eu sou irmã da Elma e do Gabriel. Eu vim a convite a Elma me mandou o convite e eu estou aqui. Sim, eu tenho contato com a Elma, sim. E eu, assim, durante a discussão me surgiu uma dúvida que é o seguinte: eu nunca havia pensado sobre esse assunto, mas a minha dúvida é a seguinte: quando eu era criança, pelo menos, eu percebia que os rapazes, quando chegavam a uma determinada idade, eles começavam a ter algo que a gente chamava de oitavando, ou seja, eles tinham uma modificação da voz que se tornava mais grossa. Sim. Hoje a gente nem escuta mais esse termo, porque
parece que isso não existe mais. A voz masculina e feminina, elas não estão muito diferentes na juventude hoje. Eu não consigo perceber mais essa diferença, e isso não é muito comunicado. O que está acontecendo nesse aspecto físico? Então, na verdade, o fenômeno da transformação hormonal que ocorre na adolescência, tanto entre meninos como meninas, ele continua ocorrendo. O problema é o seguinte, que no grupo social, na ordem social, pesam de uma forma decisiva os valores culturais de cada nação. Então, aspectos que antigamente eram frisados e enfatizados, hoje em dia são relegados a segundo plano. Eles continuam ocorrendo, mas em função dos tempos modernos, da mídia, da comunicação e de uma revolução total da cultura. Temos movimentos culturais, movimentos de contracultura, uma verdadeira revolução nos valores éticos e morais da sociedade humana. Aquilo que vinha ocorrendo naturalmente e que era percebido com uma certa facilidade, hoje em dia é relegado em segundo plano, porque a cabecinha das pessoas está totalmente ocupada com outras coisas, outros valores. Hoje em dia, a vida se divide em 2 planos. Antigamente era o físico e o espiritual. Hoje em dia é dentro do celular e fora do celular. Você tem uma vida dentro do celular, que é a vida virtual, o campo virtual está parecendo cada vez mais real, e as pessoas não estão dando o suficiente importância para o campo real, e o campo real está se tornando menos importante e está tendo a importância que antigamente tinha o campo virtual. Há uma troca total de valores, e nessa troca total de valores, Deus dá uma especial consideração quando nós, pela imposição e pela expressão de nossas convicções, pelo menos em relação ao desenrolar de nossa própria vida, nós nos mantemos fiéis aos mesmos valores, princípios éticos e morais que nortearam a nossa vida durante milhares de anos. Não é porque todo mundo está mudando que a gente vai assumir aquele aspecto de, entre aspas, Maria vai com as outras, né? Uma vez um cristão perguntou para o judeu, escuta, está escrito na Bíblia que vocês têm que seguir a maioria. Vocês são alguns poucos milhões, nós somos quase 2 bilhões de pessoas. Então, se nós somos a maioria, vocês têm que nos seguir. Aí o judeu respondeu, ledo engano. Faltou uma informação decisiva na sua linha de raciocínio. Somente se segue a maioria quando há dúvida em relação à lei a qual seguir, a determinação a qual seguir, a orientação. Mas nós, judeus, não temos dúvida nenhuma em relação a nossas convicções. Seguir a maioria só no caso de dúvida, mas nas nossas convicções maiores a respeito de um Deus único, o Deus que nunca nasceu porque ele criou a vida, nunca morreu porque gerou a morte, um Deus acima do tempo, do espaço, da matéria, do espírito, um Deus que não tem semblante, nem é corpóreo, o Todo-Poderoso, o único e infinito, aquele que abrange todo o universo, e não é ele que está dentro do universo, conforme falamos na Haggadah de Pesach. Amakom Baruch Hu, o lugar, o local, bendito seja ele. Não é o universo local onde Deus se insere, muito pelo contrário. O universo, os infinitos mundos espirituais e a realidade maior estão dentro de Deus, e nada se exclui de Deus. E porque ele percebe tudo, diferentemente de nós, que olhamos a realidade ao nosso redor de dentro para fora, Deus olha para tudo de fora para dentro. Por quê? Porque nada se exclui dele. Baal Shem Tov falava que não existe nada
e ninguém além de Deus. Tudo se resume a Deus. E por que Deus conhece absolutamente tudo? Porque ele tem o caráter divino de conhecer a si mesmo. E já que a realidade, a existência absoluta de Deus abarca e abrange toda a realidade maior, ele conhecendo a si mesmo, ele conhece absolutamente tudo que se encontra no seu interior, dentro dele mesmo. Essas concepções são a forma de alimentarmos intelectualmente a nossa fé e guardarmos os nossos posicionamentos, as nossas atitudes, os nossos princípios éticos e morais, mesmo frente a essa revolução e contra-revolução, essas revoluções de cultura e contra-cultura, com seu viés político e ideológico, que confunde a cabeça das pessoas. E nós vamos levar em consideração um princípio básico do judaísmo, que é expresso no Talmud, numa frase que aparece no Talmud. Ein Akadosh Baruch Hu ba batrunia imbriotav. Traduzindo, o sagrado, bendito seja ele, não exige o impossível de suas criaturas. Se nós passamos por dificuldades, contrariedades, percalços, temos que encará-los, a todos eles, como verdadeiros desafios para revelar no nosso íntimo, no nosso interior, a força necessária para sobrepujá-los e darmos a volta por cima e ainda sairmos vitoriosos. Quando Deus manda o desafio, ele, na sua infinita bondade, nos arma, nos prova, ele dá o provimento necessário, nos provê, dá o provimento necessário para que nós sejamos vitoriosos ao transformarmos quaisquer dificuldades em luz, em vitória, em plenitude, numa conexão cada vez maior com aquele que nos criou. Muito bem, pessoal, nós temos só alguns minutinhos restantes. Mais alguma pergunta? Vou tentar, pessoal, olha, para o Rabino Shimon é super difícil responder uma pergunta em uma frase e meia. Vamos tentar. Tem mais alguns minutinhos, pessoal. Mais alguma pergunta? Ô, Rabino, só voltando aqui na minha reflexão, se Fala, tiver Alberto. alguém, eu paro. Por favor. Então, eu acredito que não foi à toa que o Eterno, no nome do homem em hebraico, Ish, e da mulher, Ishá. Sim. Do nome da mulher levar uma letra do nome sagrado. O Sim. homem apenas uma. Sim. Interessante. Não, na verdade, Ishá, o Yud some. Na verdade, Ishá se escreve com Aleph, Shin, Rei. Então, não é que a mulher tem uma letra a mais o nome de Deus. Vou dar outra explicação. Está escrito no Talmud, Ish ve Ishá, um homem e uma mulher, quando eles estão unidos por meio de um casamento consagrado por Deus, está escrito Shrinah Shruya Beneyem, a presença divina paira entre eles. O homem se escreve com Aleph, Yud e Shin. 3 letras. A mulher é escrita com Aleph, Shin e Rei. O homem tem uma letra do tetragrama de Deus, o Yud. A mulher tem outra letra do tetragrama de Deus, o Rei. Quando eles estão unidos num sentimento de santificação por meio da conexão com Deus, então a presença divina está pairando entre ele. A letra Yud, no homem, e a letra Rei na mulher. Os dois unidos formam um dos nomes de Deus. Metade do tetragrama também é um nome, Yud Rei, tá? Mas quando há discórdia entre o casal, o Yud desaparece e o Rei desaparece. E o que sobra? As letras em comum. Quais são as letras em comum do homem e da mulher, subtraindo a conexão com Deus, Deus nos livre? Saindo o Yud e saindo o Rei, sobram Aleph e Shin no homem, e igualmente Aleph e Shin na mulher, que é a palavra Esh, fogo, o fogo da discórdia, das brigas. Sessão pancadaria. Então, o fogo da discórdia, não tem como o casal ficar junto se ele não tiver uma inspiração maior que nivele as suas diferenças.
porque até irmãos gêmeos univitelíneos, exatamente idênticos, eles pensam diferentemente. Quanto mais um homem ou uma mulher que nasceram em lares diferentes, muitas vezes em cidades diferentes, muitas vezes em povos diferentes, muitas vezes em estados diferentes, muitas vezes em países diferentes, muitas vezes em culturas diferentes, e que se casaram. Para haver um denominador comum e uma união, tem que haver a consagração de Deus por meio de princípios éticos e morais e religiosos muito elevados. Se tirarmos essa parte do nome de Deus, Yud-Hei, acaba sobrando em comum com os dois o fogo. Que fogo? O fogo da discórdia. E que Deus os livre, infelizmente, acaba ocasionando a separação. Antigamente, os casais ficavam com muita bronca, muita briga, os casais ficavam casando só há 45, 50 anos. Hoje em dia, as pessoas trocam de companhia como se troca de camisa. Eu estou me referindo àquelas pessoas que trocam de camisa de vez em quando. Se troca de companhia como se troca de camisa. Os relacionamentos são muito superficiais e totalmente inconsequentes. Isso não é bom para a formação de um lar, né? O papai e mamãe colocam uns filhinhos no mundo e, de repente, o filhinho, ele mal aprendeu as coisas na escola, ele volta para casa e vê que o pai já está com outra mulher. E ele vai para outra casa que a mãe já está com outro homem. Ele vai para outra casa e já vê que o pai já está com outra mulher. E, de repente, é um troca-troca, e, de repente, outras... A cabeça da criança fica meio bagunçada. Então, para haver estabilidade numa união matrimonial, as pessoas têm que abrir mão do seu egocentrismo, do seu individualismo, cedendo ao seu cônjuge, abrindo mão, cedendo. O casamento é um ato de solidariedade humana. Ter filhos é outro ato de solidariedade humana, se projetando nos cuidados de outros seres humanos, etc. Então, na verdade, somente de forma solidária é que nós conseguimos nos elevar, inspirados por um nível de religiosidade e conexão maior. A vantagem de termos Deus na nossa mente e no nosso coração é justamente nos inspirarmos para uma vida no campo físico e material, no dia a dia, no relacionamento com as pessoas, uma vida mais significativa. E dessa forma, nós fazendo a nossa parte, e Deus vai cumprir com a sua promessa, ainda antes desse Rosh Hashanah, nos revelando a tão almejada redenção que haverá de se revelar a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. A aula vai se finalizar a qualquer momento. Eu agradeço a participação de todos e até uma próxima. Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce em todos os sentidos. Amém. Muito obrigado.